Aula 35. Vamos falar um pouco mais sobre validação de dados. Bom, vamos pegar aqui uma planilha. Essa aqui é ótima. É assim, quando vocês estão numa célula, certo? Logo abaixo de uma lista e comecem a digitar alguma coisa, e a primeira letra já existe uma palavra, uma frase que comece com essa letra na lista acima, por exemplo, que. Vejam o que aconteceu ali. Não apareceu nada, por quê? Porque na verdade já existem três que começam com T. No momento que um deles estiver diferente, olham, vejam, pode ver que quantidade de alunos A só tem uma única ocorrência nessa lista. Então ele automaticamente preencheu, imaginou que você quisesse essa entrada ali. Se fosse, bastaria você dar um Enter, certo? Agora, estou aqui logo abaixo da última linha, né? Se eu digitar aqui M, ele percebeu que existe na linha anterior já uma frase que começa com M, então automaticamente ele preencheu toda a lista. Se não era isso que eu queria, basta eu continuar digitando e pronto, certo? Se era aquilo lá mesmo, bastaria você dar um Enter e pronto. Outra forma de fazer isso é através de uma lista suspensa, certo? Você deve clicar exatamente logo abaixo da linha, na última linha da tua tabela, e clicar com o botão direito. Apareceu aqui a opção escolher na lista suspensa. Basta clicar aqui, ele mostrou aqui todas as ocorrências exclusivas, no caso, melhor dizendo, todas as ocorrências, uma única ocorrência de cada frase da lista acima, certo? Daí basta vir aqui, selecionar aquela que eu quiser e pronto, certo? Bom, se você clicar com o botão direito numa linha logo abaixo, por exemplo, certo? Escolher na lista suspensa já não aparece, tem que ser exatamente abaixo, ok? Bom, o que dá para fazer também é criar uma lista suspensa personalizada para usar quando vocês quiserem. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu quisesse criar nesta planilha aqui, somente disponibilizar nesta planilha aqui, um menu combo, uma lista suspensa com algumas palavras personalizadas. Vamos ver aqui, tem que ser algo que vocês utilizem frequentemente, né? O que poderia ser aqui? Poderia ser os bimestres. Seguidamente a gente utiliza bimestres em listas, né? Então vamos fazer da seguinte forma. Tu vai ter que selecionar o intervalo de células que vai possuir, certo? Onde nós vamos criar essa lista combo, certo? Essa lista suspensa. Então vamos supor que fosse nestas células aqui, ó. Eu seleciono elas, ou vamos fazer, deixa eu ver, vamos expor aqui um intervalo. Somente estas 4 células aqui vão receber uma lista suspensa com as opções de primeiro bimestre a quarto bimestre, certo? Em primeiro lugar, seleciono as células que eu quero criar, onde eu quero criar essa lista. Vou aqui em dados, né? Vamos em validação de dados, certo? E aqui assim eu vou escolher a opção lista. Veja que agora apareceu um outro checkbox, uma outra opção chamada menu suspensa na célula. Se eu desmarcar esta opção aqui, simplesmente estas 4 células aqui não vão possuir lista suspensa. Mas ele só vai permitir digitar, após o término dessa ação, claro, só vai permitir digitar aquelas quatro palavras aqui em cima, ok? Certo? Ao dar o Enter, vai funcionar que nem as validações anteriores. Ao dar um Enter, ao sair da célula, se aquilo que você digitou não corresponder a uma dessas 4 opções aqui, ele vai bloquear e não vai permitir com que você prossiga na entrada daquela célula, certo? Então vamos, por padrão, usar essa opção aqui. Então agora aqui onde diz fonte é a origem dos dados, são as palavras ou frases que você quer que apareça, tá certo? Tem esta flechinha aqui, obrigatoriamente você vai ter que selecionar, tem então aqui um intervalo. Um detalhe interessante, vocês não conseguem clicar em outra planilha. Pode ver aqui, vocês não conseguem clicar em outra planilha. Isso quer dizer que a lista suspensa tem que estar nessa planilha aqui. Ela está aqui, eu já posso selecionar aqui a minha lista, certo? Ok? Então agora essas 4 células aqui irão sempre depender destas 4
outras células aqui em cima, ok? A hora que você modificar essas palavras aqui, automaticamente as palavras aqui na lista também serão modificadas, tá? Então vou vir aqui assim e basta dar um ok, certo? O que aconteceu? Quando eu clico aqui numa daquelas 4 células que eu programei, automaticamente apareceu aquele sinalzinho indicando que nessa célula existe uma lista, ok? Então basta clicar aqui que apareceram exatamente aquelas 4 opções que eu selecionei aqui antes, tá certo? Então ele só vai permitir você digitar uma dessas 4 opções aqui. Ou vocês clicam ou vocês simplesmente digitem, certo? Está aqui terceiro, por exemplo. Ó, aceitou. Agora, se você digitar algo que não existe, por exemplo, ele não deixa, certo? Também vocês podem personalizar, né, as mensagens da mesma forma como nós fizemos antes, tá? Apareceu essa flechinha porque nós deixamos marcada aquela opção, né? Vamos desmarcar isso aqui, vamos selecionar de novo, aliás, e vamos desmarcar aqui menu suspenso na célula. Pode ver que não aparece aquela flechinha da combo, né? Mas se você digitar uma palavra que não seja uma daquelas 4 ali, qualquer coisa aqui, por exemplo, ele não deixa. Você tem que digitar exatamente aquilo, uma daquelas opções da lista, né? Ó, aceitou, ok? Vamos tirar fora isso aqui. Basta vir aqui assim, certo? E escolher a opção qualquer valor, ok? Pronto. Agora se eu vier aqui sem digitar qualquer coisa, ele está aceitando, certo? Agora vocês também perceberam que ele não deixou criar uma lista de outra planilha, não é mesmo? Então, por exemplo, se eu quisesse exatamente essas quatro opções aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, para ser usada em outra planilha, você obrigatoriamente teria que ter nessa planilha aquelas células digitadas em algum lugar, certo? Apenas para você usar aquelas células numa combo. Certo? Mas já pensou que eu tenho aqui 30 planilhas, eu preciso usar preciso trabalhar com aquelas mesmas listas nas 30 planilhas. Eu teria que ter a mesma programação em 30 planilhas? Não precisa. Vocês podem criar uma planilha só para guardar as listas personalizadas e usar elas em outras planilhas da seguinte forma. Vamos primeiro criar aqui uma nova planilha e vamos dar o nome de listas, certo? Agora aqui nós vamos colocar aquelas 4 opções. Eu vou digitar aqui o primeiro BIM e vou ir até o quarto. O que mais que é utilizado bastante? Meses do ano. Vou colocar aqui janeiro e vou arrastar até dezembro. Perfeito. Ok. Vamos colocar aqui também segunda. Ou só segue mesmo. E vamos usar o autofill até domingo. E vocês podem criar então quantas listas personalizadas vocês quiserem, tá certo? Vamos também salvar isso aqui. Agora, um pequeno detalhe. Digamos que eu quisesse então aqui, nessa planilha aqui, utilizar essas 3 listas aqui. Se vocês, digamos que vamos colocar aqui, bimestres. Nós vamos ver esta célula aqui para o lado, porque ela está sendo usada aqui nessa coluna complemento texto, né? Meses e aqui dias, semana, tá? Então digamos que nesse intervalo aqui, vamos só estender um pouquinho mais, vou colocar uma borda para ficar igual, né? Então aqui, ó, vamos supor que nesse intervalo aqui eu quero criar uma lista suspensa com aqueles bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, que está nesse intervalo de células aqui, né? Se eu selecionar aqui, invalidação, ok? Escolher a opção lista, vir aqui e tentar vir aqui, ó, ele não deixa. Então, para poder fazer isso, vocês precisam nomear cada um destes intervalos aqui. É o que eu vou fazer agora. Eu seleciono, vocês lembram, a gente viu em aulas passadas como fazer para nomear intervalos de células. A forma mais rápida para isso é só vir aqui e digitar, certo? Digitar
um nome qualquer para esse intervalo aí, tá? Outra forma é você vir aqui no menu Fórmulas, definir nome. Aí você pode entrar numa caixa de diálogo e colocar o nome que vocês quiserem. Vamos da forma mais simples. Vamos lá, vamos digitar aqui então bimestres. Mesma coisa aqui, já posso selecionar esse intervalo aqui e já podemos colocar o nome de meses. E mesma coisa aqui, seleciono esse intervalo aqui e vamos colocar o nome de dias, não pode ter espaço, certo? Dias, semana. Agora sim, eu posso vir aqui, seleciono o intervalo que eu quiser, criar a lista suspensa, validação de dados, escolho a opção lista, é aqui que está o pulo do gato. Como eu sei, as opções que eu quero que apareça nessa lista, certo? Elas estão num intervalo chamado bimestres, então eu coloco aqui sinal de igual bimestres. Ok, pronto. Agora basta vir aqui em qualquer uma dessas células aqui, aparecem então aquelas opções. Perfeito. Mesma coisa aqui, vamos selecionar esse intervalo aqui, validação de dados, escolher a opção lista e vamos fazer a mesma coisa, sinal de igual, foi dado o nome de meses, se não me engano. Ok? Vamos ver aqui, olha só que interessante. Tá aí, se você tentar digitar alguma coisa que não esteja naquela lista, ele não aceita, dá um erro, né? Vamos fazer a mesma coisa para dias, semana, foi dias, semana mesmo o nome, vamos ver aqui. Dias, semana, tá? Se você vier aqui assim e clicar num desses intervalos nomeados, né? Num desses nomes, ele automaticamente vai para aquele intervalo correspondente, né? Vamos colocar aqui então lista, sinal de igual, dias, semana, ok? Olhem aqui. E eles podem criar em qualquer uma dessas planilhas aqui aquele intervalo, né? Se eu selecionar esse conjunto de células aqui, validação de dados, e vamos colocar uma lista e colocar aqui meses, olhem só, tá aqui a lista, certo? Só vamos desfazer aqui a ultimação para ele não memorizar isso aí. Agora aqui, ó, um detalhe, se eu vier, por exemplo aqui maio, né, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, no mês de maio, certo? E mudar para qualquer outro nome, xxx, ok? Eu venho aqui, ó, a palavra maio continua aqui porque ela já tinha sido digitada. Agora, se eu vier aqui na lista, pode ver que maio já não está mais na lista, ok? Então, se você vier aqui assim e tentar editar a célula, já não aceita mais. Já não aceita mais, ok? Posso cancelar, ele volta o valor que estava antes, que continuava sendo maio, né? Então, você teria que vir aqui, escolher aqui, pronto, mudou, certo? Bom, vamos fazer aqui mais uma coisa. Acho que é muito útil, né? Para qualquer listas assim em que você prevê que vai repetir valores, né? Sei lá, por exemplo, vamos supor que essa lista aqui é de alunos, determinados alunos podem se repetir na lista, certo? Sei lá, pode ter mais de uma prova, e daí você vai ter que repetir o nome do aluno com a prova, a nota da prova do lado, uma coisa nesse sentido, né? Então vocês podem fazer o quê? Criar uma lista personalizada com todos os nomes, não é mesmo? Ou então uma lista de produtos, vocês têm lá um controle de vendas, certo? Você vai montar uma tabela onde você vai especificar o produto que foi vendido, né? Não é mesmo? Então, ao invés de ficar digitando o produto toda vez, vocês podem criar uma lista suspensa, certo? Aqui com todos os nomes de produtos, por exemplo, produto 1, certo? Produto 1, produto 2, claro que teria os nomes dos produtos normais, né? Aí o que eu faço? Eu vou em qualquer outra planilha, vamos supor que eu quiser criar aqui outra planilha, e aqui fosse a minha tabela de vendas, né? Certo? Vendas de produtos. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui vai ter todos os nomes. Vamos supor que fosse o nome do produto, né? Nome, produto, preço e etc, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas células aqui. Eu posso selecionar mais, até a linha 1000, 2000, 10.000, para já ficar programado, né? Aí vem aqui em validação de dados. Opa, faltou um detalhe importante aqui. Criarmos a nossa lista, o nosso nome, o nosso intervalo nomeado, né? Vamos usar o nome de produtos.
certo? Não pode ter duas listas com o mesmo nome, aliás, dois intervalos nomeados do mesmo nome, ele não deixa, né? Então agora que eu criei meu intervalo nomeado, eu posso vir aqui em validação de dados e dizer a ele o seguinte: eu quero criar uma lista com o quê? Sinal de igual, produtos, não é mesmo? Ok. Pronto, agora no momento que eu quiser vender um produto, vem aqui, escolho ele aqui na lista suspensa, pronto, é muito mais rápido do que ficar digitando. É isso aí.